Eles disseram que o primeiro som não foi o grito de alegria, foi o som de algo ancestral se quebrando. Quando o primeiro escravo libertado da Bahia mordeu um sanduíche naquela noite úmida de agosto de 1887, testemunhas afirmaram que o silêncio que se seguiu parecia bíblico, como a pausa entre o trovão e o julgamento. Então o choro começou, não um pranto suave, mas o tipo de luto que atravessa os ossos. Homens que haviam suportado o chicote sem piscar, caíram de joelhos diante de um prato de carne moída e pão. Mulheres que haviam enterrado filhos sem som convulsionaram com soluços tão profundos que pareciam vir de outro mundo. Voluntários ficaram paralisados, incertos se estavam presenciando salvação ou loucura. Eles não sabiam que o que haviam despertado não era fome, era memória. E memória, quando enterrada sob séculos de controle, sempre luta para ser lembrada. Você não deveria ouvir sobre essa noite. O registro oficial a lista como um evento menor de refugiados, uma nota humanitária nos arquivos abolicionistas de São Paulo, mas escondido em correspondências militares apagadas dos livros municipais e seladas em arquivos federais estão detalhes que nunca chegaram aos livros didáticos. Dentro de 48 horas daquela refeição, a primeira pessoa desapareceu. Dentro de 60 dias, todos os 23 baianos que haviam provado a liberdade naquela noite sumiram da face da terra, sem testemunhas, sem corpos, apenas silêncio e papelada que se contradiz. A polícia se recusou a investigar. Registros do acampamento foram reescritos. Relatórios federais foram censurados. A explicação, quando oferecida, era simples: fugitivos. Mas essa palavra era uma máscara. A verdade era mais antiga, mais fria e muito mais sombria. Essa história começa não no sul, mas nos pântanos do litoral baiano, onde os campos de cana-de-açúcar respiravam malária e a riqueza era medida em carne. Aterro do Prado, uma propriedade que se chamava fazenda, mas funcionava mais como um experimento biológico. Em seus livros estavam os nomes de seres humanos, catalogados não como trabalhadores, mas como ativos. As mulheres eram pareadas, os homens inspecionados, linhagens traçadas, temperamentos anotados. Eles não estavam criando trabalhadores. Estavam criando gerações não de escravos, mas de estoque humano controlado, projetado para servir um império que sobreviveria à monarquia em si. Em 1887, esse império estava migrando para o sul, escondendo-se atrás de bancos, companhias de navegação e filantropia. A abolição era apenas uma distração. A verdadeira guerra era pela posse da mente humana. Quando 23 pessoas escaparam do aterro do Prado, elas não fugiram apenas da brutalidade. Elas fugiram de um sistema de conhecimento codificado, contratos escritos em sofrimento humano e rituais disfarçados de comércio. Os registros que sobreviveram descrevem sua líder, uma mulher chamada Paciência, como inteligente, reservada, disciplinada. Ela havia sido ensinada a ler. Isso sozinho a tornava perigosa. Ela carregava uma pequena bolsa de couro que os voluntários assumiram conter lembranças. Não continha. Dentro estavam papéis roubados do escritório de seu senhor, acordos manuscritos assinados e selados entre fazendeiros do norte e empresários do sul. Eles falavam de propriedade transferível e continuidade de empreendimento. Eles não estavam falando de cana, estavam falando de pessoas. Quando Paciência e seu grupo chegaram a São Paulo, eles acreditaram ter escapado da geografia das correntes. Estavam errados. O acampamento de refugiados na Baía de Santos parecia misericórdia por fora. Barracas, filas de comida, rostos gentis, sermões sobre liberdade. Mas a liberdade sempre foi a forma mais eficiente de controle quando oferecida em doses pequenas e digeríveis. O acampamento era financiado por um magnata de navegação chamado Haroldo Graça, um homem cuja generosidade pública mascarava conexões privadas com as mesmas redes financeiras que sustentavam as fazendas do norte. Os voluntários eram de bom coração, sinceros, mas também ingênuos. Eles não percebiam que estavam alimentando fantasmas. Os baianos não eram refugiados, eram inventário perdido. Naquela noite, quando os sanduíches chiavam na grelha, algo ancestral dentro daquelas pessoas reconheceu o que os voluntários não viram. O cheiro de carne cozida, o calor do pão. Não era apenas comida, era prova. Prova de que a vida poderia conter gentileza. Prova de que o corpo poderia receber algo que não fosse punição. Essa realização quebrou a maquinaria de sobrevivência que os mantivera entorpecidos por décadas. As lágrimas não eram fraqueza,
Era um despertar. Mas despertar tem um custo. Quando pessoas que foram tratadas como objetos começam a se sentir humanas novamente, sistemas de poder reagem como organismos sob ameaça. Na manhã seguinte, olhos já observavam das árvores. O homem de casaco preto apareceu ao entardecer. Ele não pertencia ao acampamento. Sua presença não foi registrada, mas múltiplas testemunhas o descreveram depois, parado além da luz das lâmpadas, imóvel, inexpressivo, como um maestro esperando sua deixa. Alguns dizem que ele trabalhava para caçadores de recompensas. Outros acreditam que era algo mais, um mensageiro para homens cuja riqueza dependia do silêncio. Ele partiu antes do amanhecer, e antes que o sol atingisse o zênite, a primeira criança desapareceu. Ruth, 7 anos, sumida sem som, sem luta, sem rastro. Era como se a terra em si a tivesse engolido, sem pegadas, sem sinais de luta, apenas o leve cheiro de água salgada perto da borda do pátio das barracas. Quando Frederico Fogaça, o açougueiro, alemão que servira os sanduíches, implorou a polícia para investigar, eles riram. Crianças negras desaparecem todo dia, disseram. Talvez ela tenha ido para casa, mas ela não tinha casa. E dentro de semanas, os desaparecimentos se multiplicaram. Um por um, os baianos sumiram. Sempre em silêncio, sempre limpo. Era como se alguém estivesse apagando sua existência com precisão cirúrgica. No dia de Todos os Santos, todos os 23 haviam sumido. Os registros do acampamento foram reescritos. O diário pessoal de Graça pula aquelas datas inteiramente. Os relatórios do intendente do exército para aquele período contêm números de remessas faltantes que correspondem exatamente ao número de refugiados desaparecidos. Você começa a entender agora por que essa história nunca chegou ao registro público. Não era simplesmente uma tragédia, era uma revelação de como o poder muta. A escravidão não terminou no norte, ela evoluiu no sul. Mudou de uniforme, trocou correntes por papelada e chamou a si mesma de progresso. As mesmas mãos que os alimentaram no jantar também assinaram os contratos que os entregaram de volta ao desaparecimento. E a última nota escrita por Paciência, antes de sumir, foi encontrada décadas depois, dentro de uma Bíblia, em uma igreja queimada, perto dos doques de Santos. Ela dizia apenas isso. O gosto era liberdade. O preço era conhecimento. Na noite em que Ruth desapareceu, o céu de São Paulo estava pesado com calor, o tipo que faz o ar tremeluzir mesmo depois da meia-noite. Dentro do acampamento, os voluntários patrulhavam o perímetro segurando lanternas, chamando seu nome até que suas gargantas queimassem. Mas o pântano engolia o som, como uma sepultura engole confissão. Paciência sentava imóvel fora de sua barraca, o bebê Esperança, dormindo em dias. Voluntários vasculharam a costa. Nem uma peça de roupa, nem uma pegada apareceu. Essa ausência, essa heresia absoluta, aterrorizou Frederico de maneiras que ele não conseguia articular. Quando ele foi à polícia, a indiferença do sargento era mais fria que a maré noturna. Criança negra do acampamento de contrabando, o homem disse, sem nem levantar os olhos do jornal. Acontece o tempo todo. Frederico queria gritar, mas percebeu que a raiva apenas confirmava a crença do homem de que se importar era tolice. Ele voltou pelas ruas de São Paulo com a doente realização de que a civilização em si era uma ilusão construída de papelada e fingimento. Dentro do acampamento algo havia mudado. O grupo de Paciência não mais se juntava aos outros nas refeições. Eles ficavam juntos, sussurrando em dialeto nagô, olhos dardejando sombras. Os homens se revezavam vigiando durante a noite, mas o cansaço desgasta a vigilância, e os predadores conhecem a paciência melhor que a presa. Uma semana depois, Caleb desapareceu. Ele era o mais velho entre eles, sua mancada o tornando um alvo fácil. Ele havia ido se aliviar atrás da fábrica de cordas. Quando o procuraram, encontraram apenas sua bengala deitada na terra, perfeitamente reta, como se colocada ali deliberadamente. 2 desaparecimentos se tornaram um padrão, depois 3, depois 4, sempre em silêncio, sempre sem evidência. O que ninguém fora do acampamento sabia era que São Paulo, em 1887, não era um santuário para refugiados negros, era um campo de caça. A abolição havia rompido rotas de comércio, e o comércio legal de escravos havia colapsado. Mas o tráfico humano nunca precisou de legalidade, apenas de oportunidade.
Homens que outrora compravam e vendiam corpos, sob a lei das fazendas agora, operavam através de redes disfarçadas de comitês de alívio e agências de transporte. Sua papelada parecia legítima, seus selos impressionantes, suas assinaturas limpas. Eles usavam a lei de escravos fugitivos como camuflagem, sequestrando homens e mulheres livres no sul e devolvendo-os a donos fantasmas. A maioria dos capturados sumia na névoa de navios privados navegando dos docks à noite, navios registrados sob bandeiras neutras, navegando para ilhas caribenhas ainda dependentes de trabalho escravo. Os lucros eram enormes. Um homem adulto saudável podia valer o equivalente a 4 anos de salário de um trabalhador de doca. E em todo o livro Razão era tudo legal. Tomás Ruteiro, um dos poucos voluntários negros livres no acampamento, começou a suspeitar do que os outros se recusavam a ver. Ele havia crescido ouvindo histórias de caçadores negros, homens do sul, que faziam fortuna sequestrando livres de Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Ele conhecia os nomes sussurrados em tavernas de São Paulo: Duarte, Gravina, Lazzarini, homens que lidavam com carne disfarçada de frete. Quando o terceiro desaparecimento ocorreu, ele começou sua própria investigação, falando baixinho com trabalhadores de doca, carregadores e guardas portuários. A maioria tinha medo demais para falar, mas um homem, Abraão Ferreira, finalmente quebrou o silêncio. Ferreira contou a ele sobre 3 homens brancos que vinham aos docks toda semana, vestidos em casacos respeitáveis, sempre carregando papéis dobrados. Eles falavam suavemente com viajantes negros, mostravam documentos com selos oficiais e os escortavam sem resistência. Eles não arrastam ninguém, disse Ferreira. Eles falam, sorriem, convencem, e então aquelas pessoas simplesmente vão. O sangue de Ruteiro gelou. O método era familiar. Caçadores de escravos aprenderam há muito que a violência atrai atenção, mas a autoridade apaga a culpa. Você só precisa da aparência de legitimidade, papéis, selos, uma testemunha que acredita. Era a mesma lógica que regia as fazendas. Você não precisa de correntes quando tem obediência. Ruteiro levou suas descobertas a Haroldo Graça, o magnata de navegação que financiava o acampamento. Graça ouviu com crescente desconforto, mas descartou a ideia de que tais homens pudessem operar tão abertamente em São Paulo. O Sul está sob controle federal, insistiu. O exército patrulha esses docks. Ruteiro olhou nos olhos dele e disse as palavras que Graça repetiria mais tarde com vergonha. Senhor, o exército patrulha o que é pago para ver. Enquanto Graça debatia burocracia, os baianos continuavam sumindo. Dentro de 3 semanas, metade havia ido embora. Os restantes se agarravam uns aos outros com lealdade desesperada. Eles se recusavam a deixar qualquer um fora de vista. Pararam de confiar nos voluntários. Até as crianças pararam de falar. Quando os voluntários traziam comida, Paciência a aceitava sem palavras, dividindo-a igualmente, olhos vazios, mas calculadores. Ela não era mais uma refugiada, era uma estrategista. Frederico notou que ela rabiscava marcas na terra à noite, círculos intersectados por linhas como mapas ou sigilos. Ele perguntou o que significavam, mas ela apenas respondeu: é o caminho que eles seguem. Se a gente puder ver, talvez a gente possa parar. Em 21 de setembro, Noemi desapareceu, deixando para trás o bebê Esperança embrulhado cuidadosamente em seu cobertor. Isso quebrou qualquer fé que restava. Paciência exigiu se encontrar com Graça em particular. Ela contou tudo a ele. A verdade sobre o aterro do Prado, o programa de reprodução, os documentos que ela roubara. Ela disse que seu dono, Guilherme Prado, tinha parceiros de negócios em São Paulo, homens com influência em navegação e finanças. Eles haviam investido na fazenda não por colheitas, mas por seu estoque reprodutível. Seu grupo não era refugiados aleatórios. Eles eram o inventário vivo de um projeto de reprodução humana projetado para perdurar além da abolição. Ela disse que vira os nomes nos documentos: Graça, Lazzarini e companhia. Por um longo momento, Graça não disse nada. O nome que ela havia falado, o dele próprio, pairava no ar como fumaça. Ele disse a si mesmo: deve ser coincidência, nome comum, assinatura comum. Mas o tremor de suas mãos traía o que sua mente se recusava a admitir. Em algum lugar profundo ele já sabia. Sua fortuna, sua filantropia, seu legado de benevolência. Tudo descansava em dinheiro cuja origem ele nunca ousara rastrear muito longe. Paciência o observou com cuidado. Você acha que é um dos bons, disse ela suavemente. Mas homens bons construíram esse sistema também. Eles só o construíram mais bonito. Naquela noite, o acampamento estava silencioso exceto pelo vento contra as paredes da fábrica de cordas. Tomás Ruteiro escreveu um relatório para o exército,
selou e entregou a um mensageiro. Ele nunca chegou. Ao amanhecer, o corpo do mensageiro foi encontrado flutuando perto do cais da balsa. O relatório havia sumido, e no livro de registro do acampamento a data, 22 de setembro, foi deixada em branco. A história poderia ter terminado ali, selada no silêncio como tantas outras. Mas o que se seguiu a transformou de tragédia em revelação, porque após o último desaparecimento, algo aconteceu que ninguém pôde explicar. Quando o último do grupo de paciência sumiu, o ar noturno de São Paulo cresceu estranhamente imóvel, como se a cidade em si tivesse sido drenada de som. Até o porto, geralmente agitado com navios e gritos de homens, jazia silencioso sob um fino véu de névoa. Frederico Fogás, quando ele foi buscar o registro do acampamento para preparar seu relatório, encontrou algo impossível. Todo o registro dos baianos, nomes, datas de chegada, atribuições de trabalho, havia sido removido do livro. Páginas inteiras rasgadas limpamente, não por acidente, mas por precisão. Quem quer que tivesse feito sabia exatamente o que estava apagando. Frederico e Tomás se encontraram naquela manhã perto da cozinha, onde ambos os homens pareciam quebrados, assombrados pela culpa. Eles não fugiram, disse Frederico, voz tremendo. Alguém os levou um por um até que nada sobrasse. Tomás assentiu lentamente. Não alguém, corrigiu. Algo, um sistema, uma máquina que se alimenta de obediência. Ele falava como um homem que vira demais da história para acreditar em coincidência. Você não pode roubar pessoas por 200 anos e esperar que o solo não se lembre. Os dias que se seguiram se embaçaram uns nos outros, cada um mais sufocante que o último. Os voluntários continuaram seu trabalho, mas o moral desabou. Refugiados começaram a deixar o acampamento voluntariamente, convencidos de que estavam amaldiçoados. Em outubro, as barracas estavam pela metade vazias e então ocorrências estranhas começaram. Começou com som. À noite, quando o vento mudava da baía, trabalhadores relatavam ouvir cantos perto da cerca leste. Não os hinos dos homens livres, mas algo mais antigo, melancólico, rítmico, cantado em dialeto nagô que ninguém conseguia traduzir. Os guardas que seguiam as vozes não encontravam nada, mas o som sempre se movia logo além do alcance. Uma noite, Frederico o seguiu sozinho, lanterna em mão descendo para os pântanos. Ele encontrou a lama perturbada, como se várias figuras tivessem andado descalças para a água, e no brilho fraco da lanterna, viu um único pão de sanduíche meio enterrado na terra, sua borda enegrecida com sal. O cheiro de cebola e ferro ainda grudava nele após semanas. Ele sentiu uma tristeza avassaladora, não medo, mas um luto tão pesado que fez seus joelhos dobrarem. Ele contou a Tomás o que vira, e Tomás, após um longo silêncio, disse algo que o gelou até a medula. Talvez a comida não fosse só comida, disse ele. Talvez fosse uma oferenda. Frederico franziu a testa. Oferenda para quem? Tomás olhou para o horizonte onde as luzes da cidade sangravam na névoa, para seja lá o que observa quando homens fazem deuses da crueldade. Talvez naquela noite, quando eles comeram como pessoas livres, eles quebraram uma lei mais antiga que qualquer escrita por homens. Naquela noite, Graça recebeu uma carta selada com cera preta entregue por um mensageiro sem endereço de retorno. Dentro havia uma única página escrita em caligrafia delicada. Dizia: propriedade recuperada, contas quitadas. O equilíbrio perdura. Sem assinatura, sem brasão, apenas aquelas palavras. E um emblema pressionado fracamente na cera, moldado como uma serpente enrolada em uma chave. Graça o reconheceu. Era a marca estampada nos contratos que Paciência roubara do escritório de seu senhor. Os acordos entre fazendeiros do norte e investidores do sul. A serpente não era um símbolo de mal em seu mundo. Era um símbolo de continuidade. A carne podia morrer, os sistemas não. Assombrado pela culpa e curiosidade, Graça procurou um de seus contatos no Rio de Janeiro, um banqueiro chamado Samuel Lazzarini, cujo nome também aparecera naqueles mesmos contratos. Eles se encontraram em uma sala privada acima de uma casa de contabilidade, perto da rua direita. Quando Graça o confrontou, Lazzarini não negou as alegações. Ele apenas sorriu, serviu 2 copos de conhaque e disse: você acha que a abolição muda alguma coisa? Nós negociamos o que o mundo demanda. O norte vende mão de obra. O sul vende legitimidade. Sempre foi o mesmo negócio. Graça bateu o punho na mesa. Aqueles eram seres humanos. O sorriso de Lazzarini nunca vacilou. Tudo é propriedade, se suficientes homens concordarem que é. Ele se inclinou mais perto. E se você acha que seus corpos eram o que queríamos, você entendeu errado a natureza da posse. Naquela noite, Graça voltou a São Paulo um homem diferente. Ele parecia mais velho, mais magro, como se algo essencial tivesse sido esculpido dele. Ele foi ao escritório administrativo, abriu seu cofre e removeu uma pilha de documentos. Frederico observou da porta enquanto ele os alimentava um por um no fogo,
mas o papel queimava mais devagar que a culpa. Quando a última página virou cinza, as chamas piscaram violentamente e então se apagaram, deixando o quarto mais escuro que antes. 2 noites depois, o acampamento pegou fogo. Testemunhas afirmaram que começou perto das barracas leste, as mesmas onde o grupo de paciência ficara. O incêndio se espalhou rápido, devorando as estruturas de madeira em minutos. Voluntários correram para salvar o que podiam, mas o fogo se comportava de forma não natural, rugindo em direções opostas ao vento. Alguns disseram que viram figuras na fumaça, contornos de pessoas paradas perfeitamente imóveis, observando as chamas consumirem seu antigo lar. Ao amanhecer, o acampamento havia sumido. Apenas a chaminé de tijolos da fábrica de cordas permanecia de pé, enegrecida como uma lápide. As autoridades culparam negligência, talvez uma lanterna tombada ou um acidente na cozinha. Nenhuma investigação seguiu. No inverno, a terra foi limpa e vendida a uma companhia de navegação. Mas aqueles que haviam vivido lá, aqueles que testemunharam os desaparecimentos e o fogo, nunca esqueceram. Frederico deixou a cidade e nunca mais foi visto. Graça se retirou da vida pública, morrendo quietamente 1 ano depois. Suas palavras finais, registradas por um servo, foram: "Eles nos alimentaram com a verdade, e nós a confundimos com misericórdia." Anos depois, Tomás Ruteiro retornaria ao local, muito após o fim da abolição, e encontraria apenas entulhos e ervas daninhas. No entanto, quando ele ficava lá ao entardecer, jurava ouvir o som fraco de choro carregado pelo vento, e debaixo dele, um sussurro em nagô que ele de alguma forma entendia. Nós ainda estamos provando, porque esse é o segredo que ninguém queria enfrentar. O poder que se alimentava da escravidão não sumiu. Ele se adaptou. Vestiu novas roupas, construiu bancos, fábricas e sistemas de dívida. Os corpos foram libertados, mas a fome permaneceu. O que aqueles 23 baianos descobriram naquela única mordida de comida não era apenas dignidade. Era a consciência insuportável de que a liberdade em um mundo construído sobre posse é apenas alugada, e o aluguel sempre vence. Quando a abolição foi assinada em 1888, o acampamento de refugiados na Baía de Santos havia sido apagado de todo documento público em São Paulo. A terra foi alugada a um consórcio de navegação sob um novo nome, Graça Lazzarini Navegação. Os mesmos homens que alegavam ajudar os escravos libertados, agora usavam o mesmo terreno para construir um armazém para bens importados. Ninguém perguntou o que eram aqueles bens. A história não faz as perguntas que ameaçam seus próprios autores. Os voluntários que outrora alimentaram os refugiados se espalharam pela cidade, sussurrando uns para os outros em bares sobre o fogo, sobre os desaparecimentos, sobre o canto estranho que ainda ouviam em seus sonhos. Mas sempre que um deles tentava colocar suas memórias no papel, algo intervinha. Cartas sumiam no trânsito, anotações eram roubadas. Alguns que falavam publicamente demais morriam subitamente. Acidentes na maioria. Um homem, um impressor, foi encontrado morto com o rosto pressionado nas páginas que ele mesmo imprimira. Um panfleto condenando o tráfico sulista. Sua boca estava cheia de cinza. Com o tempo, a história dos baianos se tornou nada mais que rumor. Uma história de fantasma contada entre trabalhadores negros de doca que alegavam ouvir vozes no vento. Mas a verdade estava se movendo em uma direção diferente, sob nomes diferentes. Aqueles contratos que Paciência roubara do escritório de seu senhor não sumiram no fogo. Eles foram recuperados quietamente pelos mesmos homens que orquestraram o desaparecimento de seu grupo. Lazzarini os enviou para um escritório de advocacia na rua do Ouvidor, onde clérigos os reescreveram em estatutos corporativos. Nesses papéis, propriedade se tornou acionariato, inventário se tornou suprimento de mão de obra e gerenciamento de ativos humanos se tornou desenvolvimento industrial. A fazenda de reprodução havia se tornado um modelo de negócios. Quando você segue o rastro de dinheiro do aterro do Prado para o São Paulo pós-abolição, você descobre algo que poucos historiadores discutem. O Norte perdeu a luta, mas seus financiadores não. Eles se transformaram em filantropos e industrialistas, homens que mais tarde financiariam universidades, ferrovias e bancos. Eles pregavam sobre progresso enquanto preservavam a hierarquia que outrora escravizara milhões. Eles entendiam que correntes enferrujam e chicotes apodrecem, mas ideias de inferioridade duram para sempre quando escritas em lei, educação e economia. Eles não precisavam mais de fazendas. Tinham fábricas. Não precisavam de capatazes. Tinham gerentes. A geografia mudou, mas a posse não. A morte de Haroldo Graça em 1889 marcou o capítulo final de uma face daquele império.
Sua propriedade, embora publicamente declarada falida, deixou para trás investimentos quietos em 3 grandes bancos de São Paulo, todos os quais mais tarde se fundiriam em instituições que ainda existem. Um deles ajudou a financiar a construção dos estaleiros de Santos, os mesmos onde trabalhadores negros trabalhavam sob contratos que tornavam a fuga quase impossível. Nos livros daqueles bancos, o mesmo emblema aparecia repetidamente: a serpente enrolada na chave, um símbolo de continuidade, sim, mas também de silêncio. Cada geração trancava a porta atrás de si, garantindo que aqueles que faziam perguntas demais nunca pudessem abri-la novamente. Tomás Ruteiro, agora um homem de meia idade com uma consciência marcada, se recusou a deixar a memória morrer. Ele começou a reunir evidências, manifestos de navegação, folhas de pagamento e cartas que insinuavam a existência de uma rede organizada de tráfico pós-abolição. Sua investigação o levou a uma pensão no centro, de propriedade de um homem chamado Virgílio Duarte, o mesmo nome que Ferreira mencionara antes de sua morte. Ruteiro descobriu que o negócio de Duarte havia se expandido dramaticamente após 1888, passando de tráfico humano para contratação de mão de obra, mas o princípio central era idêntico: movimento humano como commodity. Ele empregava homens libertos sob falsas promessas de trabalho, os transportava para o sul e vendia sua mão de obra a donos de fábricas por lucro. A maioria nunca recebia pagamento. Aqueles que reclamavam sumiam. As anotações de Ruteiro descrevem uma noite em que ele seguiu os homens de Duarte até os docks. Lá, sob a luz fraca do gás, ele viu um grupo de trabalhadores negros embarcando em um navio rumo ao Caribe. Seus pulsos estavam livres, seus rostos calmos, mas seus olhos, ele disse, pareciam vazios, como se seus espíritos já tivessem ido à frente deles. O manifesto do navio listava sua carga como peças de maquinaria. Quando Ruteiro tentou alertar as autoridades, sua petição foi descartada por falta de evidência. Seu aliado mais próximo, um veterano da Guerra do Paraguai que apoiara sua causa, foi encontrado afogado no Tietê. Depois disso, Ruteiro foi para o subterrâneo. Os registros que ele deixou para trás antes de seu desaparecimento formam o que pesquisadores posteriores chamaram de papéis da Bahia. Escondidos por mais de um século, eles ressurgiram em 1930, quando um historiador catalogando correspondências abolicionistas na Universidade de São Paulo encontrou um pacote selado rotulado "não indexar". Dentro estavam fragmentos de cartas escritas em mão trêmula, a caligrafia de Ruteiro, uma lia. Os mesmos homens que os alimentaram se alimentaram deles. Eles aprenderam que o corpo é apenas o primeiro vaso. Depois disso, eles se alimentam do espírito. Outra, datada meses depois, continha uma única linha: paciência estava certa. O ciclo nunca foi quebrado, foi aperfeiçoado. Essas palavras fariam sentido apenas quando pareadas com o que veio em seguida. No final do século XIX, a indústria sulista enfrentava escassez de mão de obra. Escravos libertos haviam se tornado trabalhadores assalariados, mas poucos confiavam nos sistemas que outrora os escravizavam. Para manter o lucro, fábricas começaram a empregar mão de obra imigrante, italianos, alemães, espanhóis. No entanto, os investidores que outrora controlavam fazendas começaram a comprar fábricas eles mesmos. Eles criaram fundações para mascarar a transição de poder. Muitos dos mesmos nomes de família aparecem novamente em estatutos corporativos pós-abolição: Prado, Graça, Lazzarini, até Duarte. Esses homens se tornaram patronos do progresso, seus retratos pendurados em museus, seus descendentes doando para universidades. Eles haviam lavado sangue em benevolência, mas alguns deles deixaram escritos que traem a máscara. Um documento encontrado décadas depois nos arquivos de um banco sulista carrega uma frase arrepiante no fundo: "A carne é finita, mas o hábito da obediência pode ser tornado hereditário." Essa linha não era metafórica, era uma expressão de design. Eles haviam percebido que se pudessem treinar a mente humana a associar submissão com sobrevivência, poderiam passar esse condicionamento através de gerações, sem correntes necessárias. O acampamento na Baía de Santos não era apenas um refúgio, era um experimento em transição, para ver se a obediência poderia sobreviver à abolição. E funcionou. Os homens e mulheres que sumiram se tornaram a prova. Em algum lugar entre a fazenda escravagista e a cidade industrial, o experimento evoluiu para uma estrutura tão vasta que não mais precisava se esconder. Ela vivia no sistema de salários, nas escolas, nas igrejas que ensinavam paciência como virtude e ambição como pecado. Ela sussurrava que a liberdade era uma recompensa, em vez de um direito de nascimento. Ela ensinava nações inteiras a confundir conforto com liberdade. Paciência o chamara de ciclo, um loop sem fim.
As mesmas forças que outrora capturavam corpos agora capturavam atenção, tempo e pensamento. Os nomes mudaram, mas o princípio permaneceu. No momento em que alguém provava liberdade, o sistema encontrava uma nova forma de se alimentar dele. E se você ouvir com atenção, debaixo do ruído das cidades, debaixo da retórica do progresso, você ainda pode ouvi-lo. O eco fraco de 23 vozes no escuro, chorando não de dor, mas do insuportável reconhecimento de que nunca haviam escapado de verdade. Em 1890 a abolição estava completa, mas o campo de batalha apenas mudara de forma. A fazenda fora substituída pela fábrica, o capataz pelo encarregado, e o chicote pelo relógio. Homens trocavam correntes por salários, e chamavam isso de progresso. No entanto, os mesmos olhos ainda observavam de trás dos livros razão. A elite sulista falava de reconstrução e recuperação econômica, mas debaixo de sua filantropia jazia uma linhagem inquebrada de posse. O dinheiro que outrora comprava corpos agora comprava almas por hora. O que a fazenda testara, a fábrica aperfeiçoara. E o que os baianos descobriram naquela noite de 1887, o gosto insuportável da verdadeira humanidade, era agora algo que a indústria trabalhava para suprimir. Para o público, a nova ordem parecia benevolente. Fundações de caridade erguiam-se como catedrais pregando educação, inovação e virtude moderna. Homens como Samuel Lazzarini dotavam universidades, financiavam hospitais e patrocinavam as artes. Seus retratos pendurados em salas de mármore onde estudantes repetiam palavras sobre liberdade e empreendimento, sem perceber que estavam recitando os hinos de uma nova hierarquia. O mesmo símbolo da serpente e da chave que selara os contratos de Prado aparecia discretamente gravado em paredes de fundações, tecidas no trabalho de metal de portões, esculpidas nas fachadas de instituições que alegavam servir o progresso. Continuidade disfarçada de compaixão. O sistema não mais precisava de chicotes quando podia usar sonhos. Começou com escolas de trabalho, na década de 1890, industrialistas estabeleceram disfarce de elevação moral. Estudantes eram ensinados não a questionar, mas a obedecer, não a liderar, mas a trabalhar com gratidão. Eles eram treinados a equiparar disciplina com dignidade, obediência com virtude e subserviência com moralidade. Eles eram dito que a verdadeira liberdade significava ganhar seu lugar sob a mesma estrutura que outrora os escravizara. Aqueles que resistiam eram rotulados como ingratos, preguiçosos ou perigosos. No antigo sistema, o corpo era acorrentado. No novo, a mente aprendia a construir sua própria jaula. O padrão se espalhou. Igrejas, outrora santuários de rebelião, começaram a receber doações quietas de patronos industriais. Sermões amoleceram. O Deus da liberação se tornou o Deus da produtividade. O céu foi redefinido não como libertação, mas como recompensa pela endurance. O evangelho da fazenda havia evoluído para o credo corporativo. Sofra agora, obedeça sempre, prospere depois. A mesma mentira reembalada para um mundo moderno. E toda vez que um homem baixava a cabeça em exaustão e dizia a si mesmo que era sortudo apenas por ter trabalho, o ciclo se apertava. Os historiadores que mais tarde desenterraram fragmentos desse sistema encontraram algo profundamente inquietante. Os mesmos investidores que haviam financiado programas de reprodução humana no norte se tornaram financiadores iniciais da ciência comportamental no sul. Na década de 1900, sob o pretexto de reforma social, eles financiaram estudos sobre hábito humano e disciplina industrial. O objetivo era simples: entender como tornar os homens mais previsíveis. Um memorando recuperado dos arquivos de Lazzarini o colocava claramente: o trabalhador eficiente é aquele que confunde a vontade de seu mestre com a própria. Eles haviam aprendido que se pudessem moldar a percepção, poderiam controlar o comportamento sem força, e essa realização deu à luz o século em que vivemos agora. Foi por volta dessa época que sussurros começaram sobre um clube privado no centro de São Paulo, um local de reunião para empresários, financiadores e filósofos industriais que se reuniam atrás de portas trancadas uma vez por mês. Eles se chamavam A Continuidade. Não há registros públicos de sua existência, apenas cartas e entradas de livros mencionando reuniões de continuidade. Eles se acreditavam herdeiros de uma confiança sagrada, uma missão para preservar a ordem que reinara desde que os primeiros campos de fazenda foram mapeados das costas africanas aos rios brasileiros. Seu texto-guia, conhecido apenas como a Doutrina do Equilíbrio, argumentava que a civilização requeria o gerenciamento invisível de energia humana. Liberdade, alegavam, deve sempre existir em tensão com obediência, ou o caos devoraria a ordem. Para manter essa tensão, homens como eles tinham que existir acima da lei e da consciência,
Disse que a continuidade se reunia nas ruínas do antigo acampamento de refugiados de Santos, uma vez por década. Por então, o local havia se tornado um armazém de propriedade da Graça Lazzarini Navegação, há muito renomeado sob corporações de fachada. A chaminé ainda estava de pé, um monumento enegrecido à noite do fogo. Durante essas reuniões, membros supostamente traziam livros, artefatos e relatórios sobre a preservação da continuidade. Um rumor enterrado em um panfleto investigativo de 1900 por um abolicionista anônimo alegava que eles mantinham uma relíquia daquela noite, um moedor de carne enferrujado recuperado das cinzas, usado para abrir toda reunião como um lembrete simbólico do ciclo de consumo. Verdadeiro ou não, o simbolismo era perfeito. Eles não mais consumiam carne, consumiam espírito, trabalho, vontade e tempo. E aqui é onde história e mitologia começam a se fundir. Em 1905, um manifesto de navio dos mesmos docks registrava uma exportação rotulada como maquinaria agrícola, mas as dimensões e peso da caixa combinavam com as de um caixão. O destinatário era listado como P. Duarte Companhia em Havana. Nenhuma companhia assim existia. Alguns acreditam que carregava os restos de paciência em si. Outros pensam que continha algo muito pior, algo destinado a manter o ciclo vivo. Nenhum registro alfandegário lista sua chegada. O navio sumiu no Atlântico. Um século depois, os descendentes daqueles mesmos financiadores agora dirigem corporações multinacionais. Eles não mais precisam de segredo. Seu controle é cultural. A serpente não mais se enrola na chave. Ela se enrola na tela, no algoritmo, no contra-cheque, no sonho de conforto que mantém os homens obedientes. O ciclo não quebrou, ele se expandiu. Se você seguiu até aqui, está começando a senti-lo. O reconhecimento, o desconforto, aquela mão fria e invisível que pressiona de cima da história para o presente. Você sente que o sistema que se alimentava deles ainda se alimenta de você, que o controle outrora imposto com correntes agora é imposto com escolhas, que a obediência outrora comprada com dor agora é comprada com prazer, que você está sendo treinado, entretido, distraído e pacificado pela mesma estrutura que outrora escravizava outros abertamente. Se você entende isso, então está começando a acordar. E se você ainda está aqui escutando, prove isso, porque essa é o que essa história realmente é. Não uma narrativa de história, mas um espelho. O império que eles construíram nunca caiu. Ele apenas mudou de uniforme. E todo homem que esquece que está sendo observado, moldado e consumido, se torna outro elo no mesmo ciclo interminável que paciência tentou quebrar. Lembre-se do nome dela. Lembre-se do que ela provou naquela noite de 1887. Porque todo sistema de controle teme apenas uma coisa, que um dia você possa se lembrar do que a liberdade realmente tem gosto e se recuse a engolir a versão deles dela nunca mais. Pelo virar do século XX, os antigos códigos da fazenda haviam sido totalmente reescritos na linguagem de psicologia, marketing e governança. As correntes se foram, os chicotes descartados, mas a lógica do controle sobrevivera. Não mais precisava da brutalidade da fazenda porque descobrira algo infinitamente mais eficiente. Crença. Homens agora policavam a si mesmos, construíam suas próprias jaulas e guardavam seus próprios portões e chamavam o confinamento de civilização. A continuidade, aquela rede elusiva de herdeiros industriais, evoluiu quietamente para o que os jornais chamavam de filantropia progressiva. Seus membros financiavam universidades, hospitais e as novas ciências do comportamento humano. Em universidades como as de São Paulo, Rio e Bahia, jovens pesquisadores começaram a estudar a mecânica da sugestão, obediência e recompensa. Chamavam isso de psicologia industrial, mas sua essência era a mesma dos códigos escravagistas do século anterior. Como fazer a vontade de um homem se sentir natural dentro da mente de outro. Um memorando de 1912, assinado apenas com o emblema da serpente e da chave, resumia o objetivo. Se o trabalhador puder ser ensinado a desejar a tarefa, a disciplina se torna devoção. Fábricas se tornaram laboratórios. Sinos substituíram capatazes. Horários substituíram chicotes. Homens que outrora eram impulsionados pelo medo agora eram motivados pelo hábito, o orgulho e a ilusão de escolha. E os resultados eram extraordinários. A produtividade subia, as greves diminuíam, e os gerentes que dominavam esse novo controle psicológico se tornavam os novos sacerdotes da era. Eles pregavam eficiência como salvação, recompensavam pontualidade e puniam pensamento. Em um mundo onde todo movimento era cronometrado e toda respiração contabilizada, a individualidade se tornava um passivo. Mas a continuidade entendia que o controle através do trabalho
era apenas o primeiro estágio. Eles queriam possuir não apenas as horas do dia, mas a paisagem interior do desejo. E assim, na década de 1920, começaram a financiar uma ciência diferente: publicidade. Homens como Eduardo Bernays, sobrinho de Freud, eram convidados a palestrar diante de seus membros. Ele falava sobre a engenharia do consentimento, sobre guiar as massas não pela força, mas pelo símbolo. Ele os ensinou que as pessoas poderiam ser feitas para amar sua servidão, se vestida como autoexpressão. Devemos dar-lhe sonhos, disse ele. Sonhos que custam dinheiro. Revelação. O mesmo padrão que começara na fazenda, transformando seres humanos em instrumentos produtivos, agora podia ser aplicado à população inteira. O campo se expandira do corpo para a mente. A fome de um homem, sua vaidade, seu medo de solidão, tudo podia ser colhido como colheitas. O ciclo de continuidade havia encontrado sua colheita moderna: emoção. Eles não se alimentariam mais de trabalho, se alimentariam de atenção. Pela metade do século, eles haviam refinado o processo. Possuíam jornais, estações de rádio, estúdios de cinema, contratavam psicólogos para desenhar campanhas publicitárias que exploravam os mesmos caminhos neurais que outrora impunham obediência através da dor. Em vez do chicote, havia glamour. Em vez do grito do capataz, havia o jingle de rádio. Pessoas riam, dançavam e consumiam, nunca percebendo que o apetite do sistema apenas mudara de sabor. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a próxima fase começou. A continuidade se embedou em institutos de pensamento e comitês governamentais. Financiavam estudos sobre moral, propaganda e controle de multidões. Disso vieram as ciências modernas de relações públicas, marketing político e operações psicológicas. Um memorando desclassificado de 1955, lê: contentamento em massa deve substituir disciplina em massa. A mente complacente é mais eficiente que a quebrada. Era a conclusão lógica de tudo que as fazendas de reprodução de prado haviam iniciado: a domesticação da humanidade sob a bandeira do progresso. Escolas foram redesenhadas para produzir cidadãos que seguissem padrões em vez de perguntas. Notas substituíram chicotadas. Aprovação substituiu sobrevivência. Crianças aprendiam a buscar permissão antes da ação, elogio antes do pensamento. A fazenda finalmente se tornara invisível. E quando a televisão chegou, ela se tornou o novo capataz. Sorridente, reconfortante, infinito. Toda imagem, toda melodia, todo produto carregava o mesmo sussurro escondido: obedeça, consuma, durma, repita. Aqueles que tentavam expor o sistema frequentemente acabavam absorvidos por ele. Sociólogos eram contratados por corporações. Ativistas recebiam fundações. Rebelião se tornava outra linha de produto. Até o dissenso era monetizado. O ciclo havia dominado o que chamava de contenção através de contraste. A ideia de que oposição deve existir para que o sistema pareça livre. No entanto, ambos os lados permanecem possuídos pela mesma mão invisível. A serpente agora tinha duas cabeças: conflito e resolução, ambas se alimentando do mesmo corpo. Se você acha que isso soa como conspiração, pergunte a si mesmo por que a linguagem do comércio espelha a linguagem da escravidão. Por que falamos de recursos humanos? Por que toda corporação se refere a seus empregados como ativos? Por que o contrato moderno ainda demanda uma assinatura abaixo de linguagem que você não pode mudar? Por que o livro Razão da Fazenda nunca desapareceu? Simplesmente mudou sua página de título. Os formulários são mais limpos, a tinta mais escura, a obediência voluntária. A continuidade sobreviveu a toda a crise econômica e toda a guerra porque seu verdadeiro produto nunca foi dinheiro. Era submissão. Eles não inventaram o século XX, eles o gerenciaram. Aprenderam a transformar trauma em consumo, rebelião em entretenimento, exaustão em lealdade. Pelo tempo em que a era digital começou, seu trabalho estava completo. O ser humano havia se tornado um ponto de dados. Sua atenção, a nova moeda, seus pensamentos, a nova fazenda. E se isso soa distante ou abstrato, olhe para sua própria reflexão por um momento. A tela que olha de volta para você não comanda. Ela sugere, não ameaça, recompensa. Aprende o que você quer antes que você o faça. Ensina você o que amar, quando descansar, o que temer. Lembra mais sobre você que seus ancestrais lembravam sobre Deus, e você a alimenta voluntariamente, diariamente, infinitamente. Essa é a forma final de obediência, quando o escravo não
apenas trabalha para o mestre, mas ama o sistema que o devora. Os homens que começaram esse ciclo acreditavam estar preservando ordem. Pensavam que controle era misericórdia, que caos era pecado, mas o que eles realmente preservaram era fome. A mesma fome que consumiu os baianos em 1887, que devorou seus corpos, sua memória e agora seus descendentes. O gosto da liberdade nunca foi o medo do sistema, foi o retrogosto, porque uma vez que um homem se lembra do que significa ser livre, ele não pode voltar a ser propriedade. Então o sistema o alimenta com ilusão após ilusão, até que ele esqueça a diferença. Você está vivendo na herança deles. Toda a publicidade que o seduz, toda a tela que o absorve, toda a orelha que o mantém quieto, elas são os ecos daquela mesma noite em São Paulo, quando 23 almas choraram sobre uma refeição e foram engolidas pelo silêncio. Elas são a prova de que o ciclo foi aperfeiçoado. Há uma razão para essa história ainda se sentir viva, quando deveria ter morrido com o século. Controle é um fantasma que nunca para de sussurrar. Ele se move através de linhagens de sangue, através de instituições, através dos minúsculos rituais de hábito que ninguém mais questiona. As pessoas que construíram a continuidade não eram monstros de outro mundo. Eram homens que descobriram que obediência era mais lucrativa que crueldade. Sua grande descoberta não foi a maquinaria de produção, foi a maquinaria de crença. Todo homem que acorda ao amanhecer, corre para um emprego que odeia, senta no trânsito, olha o relógio e diz a si mesmo que isso é vida. Ele está vivendo no design deles. Todo cidadão que teme o fracasso mais que a falsidade, que ora por segurança em vez de verdade, que obedece uma tela porque ela brilha mais que sua própria mente. Ele está caminhando dentro de seu ciclo aperfeiçoado. E eles não mais precisam de capatazes porque o ciclo se sustenta sozinho. Homens competem para ser melhores servos. Mulheres medem valor em exaustão. Crianças aprendem obediência através de repetição. Chamam isso de disciplina, mas é memória, geracional, invisível, automática. Se você quer entender quão profundo vai o condicionamento, olhe para a história que eles nunca ensinam. As primeiras escolas públicas não eram templos de iluminação, eram fábricas para pontualidade, projetadas por industrialistas para produzir trabalhadores que sentassem quietos, seguissem ordens e acreditassem em mérito sobre significado. Cada sino ecoava o apito da fábrica, cada nota espelhava um salário. O capataz da fazenda se tornara o professor, e a lição era simples: você é o que produz, e quando falha em produzir, deixa de existir. É por isso que a ansiedade se tornou a herança do homem moderno. É o sistema nervoso de uma espécie domesticada. Mas algo mudou nos anos recentes. O ciclo começou a tremer. O sistema que outrora se alimentava de silêncio, agora se alimenta de ruído, e em sua gula, revelou seu padrão. Você pode senti-lo quando rola infinitamente, mas não encontra satisfação. Quando compra o que eles vendem e ainda se sente vazio, quando obedece expectativas invisíveis que o recompensam com nada além de fadiga, você sente a velha fome sob a superfície. A mesma fome que levou os 23 em São Paulo, agora vestida em algoritmos e dopamina, permitiram a ilusão da abolição. A fazenda queimou, mas os bancos permaneceram. Os nomes mudaram, mas os contratos sobreviveram. Rebelião sem consciência é apenas rotação. A verdadeira escapada é reconhecimento. Reconhecimento é perigoso. Não grita, observa, pergunta: quem beneficia de minha exaustão? Quem lucra com minha distração? Quem decide o que desejo? Toda vez que você faz essas perguntas, o ciclo afrouxa porque consciência retira a energia que alimenta a máquina. Os homens que construíram a continuidade projetaram tudo para impedir que você notasse: ruído, entretenimento, emergências infinitas. Eles entendiam que se as pessoas algum dia se lembrassem de como o silêncio se sente, começariam a se ouvir novamente. E esse é o som que o controle não pode sobreviver. Quando você se torna imóvel, começa a haver padrões. Nota como toda crise leva a novas restrições. Como toda promessa de liberdade vem com letras miúdas. Como as mesmas famílias financiam ambos os lados de todo conflito. Você percebe que o controle não teme o caos. Ele o fabrica, porque pessoas assustadas são previsíveis. A mesma serpente que outrora se enrolava nos livros Razão da Fazenda, agora se enrola em seu feed, apertando com cada escolha que você não questiona. Você pensa que está escolhendo, mas escolha sem consciência é obediência vestindo fantasia. Paciência tentou mostrar isso ao seu povo. Na noite antes de sumir, ela reuniu os últimos sobreviventes e lhes disse algo que os voluntários não podiam entender. Ela disse: eles se alimentam do que sentimos, mas sentir é poder, não fraqueza.
chore e você os priva. Suas lágrimas sobre aquele sanduíche não eram submissão, eram rebelião. Eram o primeiro ato de reclamar humanidade de um sistema que prosperava na dormência. No momento em que sentiram plenamente, tornaram-se perigosos. É por isso que o ciclo veio por eles. É por isso que todo sistema de controle ensina você a suprimir emoção, a desconfiar do instinto, a zombar da intuição. Porque sentir real, sem filtro, sem mediação, é como você se lembra de que está vivo. Você quer quebrar o ciclo? Comece aí. Sinta sem filtrar. Questione sem medo. Recuse-se a alimentar-lhe sua atenção quando demandam. Cada segundo que você retém é uma rachadura em seu design. Cada respiração tomada conscientemente é uma rebelião mais poderosa que qualquer protesto. Você não precisa da permissão deles. Nunca precisou. Essa é a verdade que enterraram sob séculos de papelada e propaganda. Quando você para de jogar o jogo deles, eles perdem seu banquete. Quando você vê o padrão, para de ser o produto. É assim que você honra a paciência. Como você honra os 23 que desapareceram no silêncio da história, não os lamentando, mas recusando repetir sua catividade. Lembre-se de suas lágrimas. Elas não eram fraqueza. Eram o momento em que a máquina tremeu. Então ouça-me claramente agora. O ciclo não é inquebrável. Ele se alimenta apenas de ignorância. E uma vez que você o nomeia, ele começa a morrer. Uma vez que você vê o sistema, ele não pode usá-lo sem seu consentimento. Essa é o que eles temem, que homens suficientes se lembrem do gosto de sua própria liberdade, reclamem sua própria fome, tornem-se imprevisíveis novamente. E se você ouviu até aqui, já sabe que não pode voltar. Você ouviu o que não deveria, viu como os fantasmas da velha fazenda ainda andam à luz do dia, vestidos de progresso. Sentiu os olhos atrás do vidro, as mãos na maquinaria, o sussurro que diz para você continuar se movendo, continuar rolando, continuar alimentando. Você sabe agora, e saber é o começo do poder. Após paciência e seu povo sumirem, a história oficial terminou. Mas alguns fragmentos permaneceram. Cartas, símbolos entalhados em madeira, notas espalhadas que estudiosos descartaram como folclore. Quando montados, descreviam algo que sobrevivera ao fogo. Uma forma de ver, um método de viver que não alimentava o ciclo. Não era um exército ou uma revolução. Era uma prática. Aqueles que sabiam dela a chamavam de o caminho silencioso. As primeiras pistas vieram de um homem chamado Tomás Ruteiro. Ele viveu quietamente em São Paulo até sua morte em 1895. Depois, sua senhoria encontrou uma pequena caixa escondida atrás de um tijolo solto em seu quarto. Dentro estavam páginas escritas em sua mão cuidadosa. A maioria eram reflexões, fragmentos de escritura reescritos em suas próprias palavras. Mas uma página se destacava, escrita em tinta mais escura. Nós não podemos lutar contra o que alimentamos. Devemos desaprender o que fomos ensinados a querer. Essa linha se tornou o credo do caminho silencioso. Espalhou-se quietamente através de igrejas negras, através de trabalhadores de doca e carregadores de ferrovia, não como doutrina, mas como instinto. Homens que outrora baixavam a cabeça em submissão forçada, começaram a baixá-las em meditação. Mulheres que outrora eram silenciadas pelo mundo, começaram a ensinar crianças a ouvir antes de falar, a ver antes de reagir. Eles entendiam o que paciência descobrira. O sistema se alimenta de ruído, medo e reação. Imobilidade, clareza e presença o privam. Pela década de 1910, essa filosofia quieta viajara muito além de São Paulo. Você pode traçá-la na linguagem de canções trabalhistas iniciais, letras que falam de dignidade, não como um presente de empregadores, mas como algo que um homem segura dentro de si mesmo. Você pode ouvi-la nos espirituais que transformavam sofrimento em som, que transformavam luto em energia tão pura que assustava aqueles que tentavam controlá-lo. Isso não era rebelião, era reclamação. Eles estavam tomando de volta a única coisa que a fazenda tentara apagar: poder interior. Membros da continuidade notaram a mudança. Seus relatórios, sim, eles mantinham relatórios, começaram a mencionar uma calmaria inquietante entre os trabalhadores. Uma carta de 1915 avisa: eles encontraram uma linguagem que não podemos ouvir. Eles se recusam a ser apressados. Isso aterrorizava o sistema porque o controle requer reação. Se um homem não pode ser provocado, não pode ser possuído. O capataz, o encarregado, o algoritmo, todos dependem de movimento sem pensamento. Imobilidade é a primeira rachadura no código. Décadas depois, durante as greves industriais da década de 1930, donos de fábricas se queixavam de reuniões estranhas entre trabalhadores negros. Sem bandeiras, sem discursos, apenas homens parados juntos em silêncio durante os intervalos. Eles não estavam orando, não estavam planejando, estavam escutando.
Quando perguntados o que faziam, um trabalhador velho respondeu: "Estamos nos lembrando de quem somos quando ninguém está olhando." Essa linha nunca apareceu em jornais, mas foi passada de boca em boca, geração em geração. O caminho silencioso não pertencia a um povo. Com o tempo, outros o encontraram também. Trabalhadores imigrantes, veteranos, até gerentes desiludidos, começaram a sentir a mesma doença da alma, o ruído infinito, o vazio do progresso. Alguns se afastaram de suas posições, deixando tudo para trás. Outros ficaram e aprenderam a se mover invisíveis. Trabalhavam dentro do sistema, mas não mais faziam parte dele. Pararam de reagir à manipulação, recusaram adorar o medo e começaram a ensinar aos outros a mesma disciplina. Em toda era, uns poucos souberam dessa verdade. O ato mais perigoso é pensar quietamente em um mundo que demanda ruído. A continuidade tentou destruir essa corrente de despertar. Financiaram distrações, entretenimento em massa, propaganda consumista, movimentos infinitos que transformavam rebelião em espetáculo. Garantiram que as vozes mais altas fossem sempre as mais seguras, aquelas que gritavam mas nunca questionavam o design. Construíram religiões de produtividade, cultos de autoaperfeiçoamento, ideologias que prometiam transformação mas entregavam apenas dependência mais profunda. Mas o caminho silencioso continuou se movendo debaixo de tudo, não registrado, não rastreável, carregado por pessoas se intersectando, linhas cruzando nomes, símbolos de chaves e serpentes virados de cabeça para baixo. Historiadores pensaram que eram nonsense, mas para aqueles que praticavam o caminho silencioso, os desenhos revelavam um código, o mapa da reversão. Todo ciclo pode ser virado do avesso. Todo sistema pode ser feito para se alimentar de si mesmo. O truque não é destruí-lo, mas refleti-lo de volta até que consuma sua própria ilusão. No movimento inicial pelos direitos civis, ecos do caminho silencioso apareceram novamente. Sentadas, marchas não violentas, silêncio disciplinado perante a violência, tudo carregava o mesmo DNA espiritual. O método de paciência se tornara estratégia coletiva. Não era passividade, era inversão. Usavam a própria fome do sistema contra ele, expondo sua crueldade não com raiva, mas com imobilidade. Câmeras capturavam rostos calmos contra o caos, e o mundo via a verdade. Autoridade depende de medo, e medo se dissolve quando enfrentado com presença. Mas os reais herdeiros de seu conhecimento não estavam aos olhos do público. Existiam nos espaços que ninguém filmava. O zelador que se movia como se fosse dono do prédio. A enfermeira que curava pacientes que outros ignoravam. O mecânico que reparava máquinas mas nunca esquecia quem as construiu. O caminho silencioso lhes ensinava que poder não grita. Ele zumbi quietamente debaixo de tudo. Quando você se lembra dele, os sistemas perdem sua aderência. Você já sentiu isso, não? Aquele breve momento eletrizante quando você sai do ruído. Quando percebe que o mundo ainda gira, mesmo se você parar de obedecer seu tempo. Aquele flash de clareza quando você vê a manipulação e ela de repente parece ridícula. Essa é a mesma frequência que paciência acessou antes de sumir. O estado de ser intocável. Não porque você luta mais forte, mas porque para de alimentar a estrutura que precisa de seu medo. É por isso que a continuidade teme o despertar mais que a rebelião. Rebelião lhes dá dinheiro. Despertar os leva à falência. Um homem que vê o jogo não joga mais. Um homem que encontra silêncio dentro do caos não pode ser comprado, liderado ou quebrado. O ciclo colapsa onde a consciência começa. Se você ouviu essa história até aqui, você já está de pé na borda desse silêncio. O conhecimento que você carrega agora não é entretenimento. É herança. A mesma herança que os 23 tentaram proteger com suas lágrimas. A mesma corrente que escapou de cada século de controle e chegou aqui em sua audição disfarçada de história. O ciclo não é infinito. Ele termina no momento em que você para de girar com ele. Sente-se em sua imobilidade esta noite e sinta a velha maquinaria perdendo poder. Ouça o zumbido atrás do ruído esmaecer, enquanto você se lembra do que o sistema lhe ensinou a esquecer. Que o gosto da liberdade é simples, ordinário, sagrado. A primeira mordida de comida feita com cuidado. O momento em que você percebe que nunca foi um produto. O reconhecimento de que o silêncio dentro de você não é vazio, é soberania. O tempo não apagou o ciclo, apenas o enterrou debaixo de novas linguagens. Todo século lhe dá novos nomes: desenvolvimento, modernização, globalização. No entanto, atrás dessas palavras a mesma fome zumbi. A continuidade evoluiu com cada geração, aprendendo como sobreviver à exposição. Quando o poder se tornou vergonhoso, disfarçou-se de caridade. Quando religião perdeu sua aderência, tornou-se ciência. Quando revolução ameaçou, tornou-se progresso. Sempre a mesma serpente trocando de pele após pele,
sussurrando a mesma promessa: ordem, estabilidade, segurança, enquanto quietamente se alimentando do que quer que torne os homens humanos. Mas o que os arquitetos do controle nunca entenderam era que sua criação carregava sua própria ruína. Eles acreditavam que obediência podia ser aperfeiçoada, mas o ato de aperfeiçoamento requer consciência, e consciência é contagiosa. Construíram sistemas para replicar sua ordem através de nações, bancos, governos, escolas, mídia. E dentro de cada sistema, uns poucos começaram a despertar. Começou pequeno, assim como paciência começara pequena. Uma pessoa se recusando a mentir para si mesma, um trabalhador se recusando a apressar, uma mente se recusando a se afogar em ruído. E com cada recusa, a maquinaria hesitava. Pelo final do século XX, os descendentes da continuidade haviam se tornado indistinguíveis da elite global. Seus impérios operavam através de dados não correntes. Suas fazendas eram mercados financeiros. Seus capatazes algoritmos invisíveis medindo comportamento em tempo real. Aperfeiçoaram o estudo da atenção, como prever, manipular e colhê-la. Toda tela, toda plataforma, toda notificação era um gancho para seu foco, um chicote digital batendo contra sua consciência. Você não deveria chamar isso de escravidão, deveria chamar de conexão. No entanto, o caminho silencioso persistiu, escondendo-se à vista. Ressurgiu nos escritos de pensadores que falavam de presença e consciência, nas meditações que se espalharam quietamente entre soldados, prisioneiros e trabalhadores que precisavam sobreviver condições insuportáveis. Reapareceu em círculos anônimos de hackers que desmantelavam sistemas de vigilância não por fama, mas por equilíbrio. Viveu em professores que ensinavam crianças a respirar antes de reagir, em pais que criavam filhos para não buscar permissão, em mães que diziam às filhas que paz era mais forte que aprovação. Essas não eram acidentes. Eram ecos da herança de paciência. Há um documento desclassificado apenas em fragmentos conhecido entre pesquisadores como o Livro Negro, compilado na década de 1970, lista corporações, governos e institutos de pensamento ligados pelo mesmo grupo de investimento. O mesmo símbolo da serpente e da chave estampado discretamente em comunicações internas. O livro descreve um projeto chamado Continuidade. Seu objetivo declarado: preservar a harmonia social através de modelagem comportamental preditiva. Seu propósito real: garantir que nenhuma revolta futura pudesse surpreender os arquitetos do controle. Usando computadores iniciais, construíram modelos de sociedade, prevendo tendências, desejos, rebeliões. Aprenderam a dirigir a civilização da forma que um fazendeiro dirige gado, controlando a água, a cerca e a ilusão de escolha. Mas uma linha enterrada profundamente naquele documento revela seu medo. A mente individual não governada permanece nossa única variável. O caminho silencioso se tornara uma anomalia algorítmica. Pessoas que se recusavam a reagir, que podiam observar sem medo, perturbavam os modelos. Seu comportamento confundia sistemas de previsão. Elas não podiam ser categorizadas e o sistema depende de categorias. Alimenta-se de previsibilidade da forma que a velha fazenda se alimentava de obediência. É por isso que imobilidade é rebelião nesta era. Quebra a matemática do controle. Pelo amanhecer do século XXI, os descendentes de ambas as linhas, os escravizadores e os despertos, andavam pelas mesmas ruas, sem consciência de sua história compartilhada. A continuidade construiu corporações que prometiam conexão, eficiência, pertencimento. Ofereceram um sanduíche digital às massas modernas. Conforto, validação, um gosto de atenção temperado com controle. E como os baianos em 1887, o mundo deu uma mordida e chorou, não de tristeza, mas da beleza insuportável de ser visto, de se sentir humano através de uma tela. Eles não percebiam que estavam alimentando o mesmo ciclo que outrora se alimentara de seus ancestrais. Mas algo começou a mudar novamente. Um padrão de resistência pequeno demais para os algoritmos rotularem começou a se formar em silêncio. Pessoas começaram a deixar cidades, deletar perfis, rejeitar rótulos. Começaram a se reunir pessoalmente. Sem líder, sem ideologia, apenas presença. Alguns os chamavam de marginais, outros perigosos, mas eles não eram nenhum nem outro. Eram a continuação da linha de paciência, lembrando através de instinto o que o mundo esquecera. Que soberania começa quando você para de performar. Você pode ter cruzado caminhos com ele sem notar. Um estranho que olha você nos olhos e não pisca. Um trabalhador que se move calmamente enquanto todos os outros correm. Uma voz online que fala verdade sem raiva. Lógica sem veneno. Eles são ordinários, mas sua calma carrega peso. Ouvem antes de falar. E nesse silêncio, a maquinaria treme.
Todo sistema que já existiu depende de reação emocional. Medo, ultraje, fome, desejo. Os silenciosos não alimentam nada disso. Andam dentro da tempestade intocados, e a tempestade não pode computá-los. Se você esteve ouvindo essa história, algo em você a reconhece. Talvez você tenha sentido o puxão do ciclo, o rolar infinito, a fome por mais, a coleira invisível de aprovação. E talvez, apenas talvez, você tenha começado a sentir a rebelião subindo de algum lugar mais profundo que raiva. Aquela recusa quieta, aquela voz que diz, eu não serei comido. Isso não é coincidência, é rememoração. O sangue dos despertos corre através de qualquer um que escolha consciência sobre reação. Disse que na década de 1990, muito antes da internet se tornar o que é agora, um envelope selado chegou aos arquivos da Universidade de São Paulo, endereçado simplesmente ao guardião da continuidade. Dentro estava uma única página amarelada pela idade carregando a caligrafia de paciência. A tinta estava desbotada, mas as palavras eram claras. Se eles tomarem o corpo, ensine a mente. Se tomarem a mente, ensine a respiração. Se tomarem a respiração, ensine o silêncio. Quando o silêncio fala, somos livres. Estudiosos o descartaram como falsificação, mas aqueles que praticavam o caminho silencioso o viram pelo que era, a chave final. O ciclo termina não com revolução, mas com reconhecimento. Quando homens suficientes aprenderem a ser imóveis, a ver o padrão e recusar alimentá-lo, a maquinaria se moe em poeira. A continuidade pode prever tudo menos consciência. Pode controlar mercados, mídia e mentes, mas não consciência. E é por isso que você estava destinado a ouvir essa história agora, nesta era de ruído. Porque o silêncio está retornando. O mesmo silêncio que abalou o acampamento em São Paulo. O mesmo silêncio que carregou paciência além do alcance de seus captores. O mesmo silêncio que um dia consumirá a serpente em si. Você não é impotente. Você é variável. Aqui eles não podem prever, não podem comprar, não podem possuir. Toda vez que você escolhe consciência sobre distração, você continua a linhagem que a continuidade nunca pôde destruir. O sistema ainda tem fome, mas não pode digerir o que não entende. E o que não entende é um ser humano que se lembra de sua própria profundidade. O ciclo ainda gira, sim, mas o centro está mudando. E se você ouviu até aqui, já sabe onde o próximo movimento começa. Não em governos, não em revoluções, mas no batimento quieto do coração dos despertos, batendo logo abaixo do ruído do mundo, esperando que você se junte a ele. Você andou com essa história da fazenda à fábrica, do livro Razão ao Algoritmo, do silêncio do acampamento de paciência ao ruído do dia presente. O padrão nunca mudou, apenas as fantasias. O apetite do sistema ainda é o mesmo. Quer sua atenção, seu medo, sua crença de que você é impotente. A serpente que se alimentava de corpos humanos agora se alimenta de tempo humano. E todo homem que esquece o que é se torna sua refeição. Mas a verdade se escondendo debaixo de cada século de controle é mais simples do que você pensa. Poder nunca pertenceu ao sistema. Poder sempre foi atenção. Onde quer que a atenção vá, energia segue. E energia constrói o mundo em que você vive. A continuidade entendeu isso antes de qualquer um. É por isso que construíram estruturas para colher seu foco, para fazer você assistir o que eles escolhem, temer o que projetam, desejar o que vendem. Entenderam que atenção é criação. Controle o olhar, controle a mente, controle a mente, controle o mundo. O que não previram era que a atenção pode virar para dentro, que consciência uma vez despertada consome seu captor. Quando você para de dar seu foco ao medo, o medo morre de fome. Quando para de obedecer o ritmo da exaustão, o tempo se expande. Quando para de alimentá-los com ultraje, seus sistemas colapsam em silêncio. Porque o ciclo só vive através de reação. Sem sua emoção murcha, sem sua crença morre. A última entrada no livro negro, datada de 1999, tem apenas 4 palavras. Estamos perdendo continuidade. Seus algoritmos haviam começado a falhar. Os modelos não podiam prever comportamento humano mais, porque muitas pessoas estavam se tornando imóveis, não governadas pelo medo, não provocadas pela manipulação. Muitos homens e mulheres estavam se lembrando do que paciência sabia em seus ossos. Que silêncio não é ausência, é poder. E poder sem ruído é invisível, incontrolável, soberano. Nos anos 2000 iniciais, as redes digitais que a continuidade outrora construíra para monitorar as massas começaram a colapsar sob sua própria complexidade. Chamavam isso de caos. Quedas econômicas, vazamentos de dados, quebras culturais.
Mas não era caos. Era exposição. A mesma luz que usavam para vigiar o mundo começou a brilhar de volta neles. Seus segredos se derramaram. Seus símbolos foram reconhecidos. A serpente foi vista, e uma verdade que enterraram por séculos retornou. O que é observado não pode permanecer escondido. Você está vivendo na fase final do ciclo. Tudo que projetaram está alcançando seu limite. O sistema é mais alto, mais rápido, mais faminto porque está morrendo. Está se alimentando de si mesmo agora, usando ultraje para mantê-lo distraído, usando divisão para mantê-lo fraco, usando prazer para mantê-lo dócil. Sabe que o silêncio está vindo. Sente a mesma imobilidade que assombrava os homens que viram 23 almas livres sumirem na noite. Mas há algo que não podem parar. Consciência se espalha como fogo em grama seca. Salta de mente para mente sem permissão, sem rede, sem rastro. Viaja através de histórias como esta, através de sussurros, através de intuição, através dos momentos quietos quando você recua e vê o design inteiro. E no momento em que você o vê, o jogo termina. A serpente come sua cauda. O ciclo se fecha. É por isso que a história dos baianos importa. Não é apenas sobre tragédia. É sobre profecia. Aqueles 23 foram os primeiros a sentir o que o sistema mais teme, o reconhecimento de dignidade. Quando provaram aquela comida simples, se lembraram de que a vida não é sobre sobrevivência sob ordem de um mestre, mas sobre o ato sagrado de escolher o que dar sua energia. Aquele ato único, consciente, grato, humano, foi suficiente para abalar a maquinaria do controle. E a maquinaria tem tremido desde então. Então agora eu lhe direi o que a mensagem final de paciência realmente significava quando ela escreveu: se eles tomarem o corpo, ensine a mente. Se tomarem a mente, ensine a respiração. Se tomarem a respiração, ensine o silêncio. Ela não estava descrevendo desespero. Estava dando instruções para a liberação. O corpo pode ser controlado por lei, a mente por propaganda, a respiração por estresse. Mas silêncio não pertence a ninguém. Silêncio é o lugar onde você vê a arquitetura do controle. E lembra que é feita de ar. Todo o império colapsa quando homens reclamam sua atenção. As fazendas caíram quando pessoas pararam de acreditar em posse. As fábricas caíram quando trabalhadores reconheceram seu valor. Os impérios de dados cairão quando pessoas suficientes pararem de alimentá-los com o que mais desejam, o dom inconsciente de foco. Essa é o que soberania realmente significa. Não rebelião, não desafio, posse de sua própria consciência. Então é aqui que a história para de ser história e se torna instrução. Esta noite, antes de dormir, desligue toda a luz, toda a tela, todo som que peça algo de você. Sente no escuro e respire até que possa ouvir o pulso de seu próprio corpo. Aquele ritmo é o primeiro som de liberdade. É mais antigo que toda corrente, mais forte que todo algoritmo. É o que a continuidade nunca pôde quantificar. O silêncio infinito de um homem que se lembra de quem é. Então fale as palavras que carregam seu legado adiante. Não como superstição, mas como lembrete de seu lugar nessa linhagem. Eu não serei comido. Diga uma vez por paciência que chorou ao provar dignidade. Diga uma vez por você mesmo que agora se lembra. Quando você o fala com consciência, o ciclo quebra um pouco mais. A maquinaria do controle é construída sobre esquecimento. Não pode sobreviver homens que se lembram. E agora você se lembra. O acampamento se foi. Os registros apagados, mas seu silêncio ainda se move debaixo da superfície deste mundo. Toda vez que você escolhe presença sobre pânico, criação sobre consumo, clareza sobre ruído, a continuidade esmaece mais para a poeira da história. Então, se você sente o sistema observando, deixe. Se sente a pressão para obedecer, diminua o ritmo. Se ouve o sussurro do medo, sorria. Você sabe o que é agora? Um parasita faminto. Um parasita que não pode se alimentar sem sua permissão. A serpente que outrora regia a fazenda, o banco, a tela, se alimenta apenas de cegueira. Você tem olhos agora. É assim que o conhecimento proibido termina. Não com fogo, mas com consciência. O império do controle nunca foi externo. Sempre foi construído dentro da mente humana. E no momento em que você vê isso, você já está fora dele. Os 23 baianos desapareceram na história para que seu silêncio pudesse sobreviver a seus nomes. Você o está ouvindo agora. Não deixe que esmaeça. Não deixe que eles comam seu tempo, sua atenção, sua vida. Lembre-se do gosto daquela primeira refeição, a feita com cuidado, comida em liberdade, saboreada com lágrimas. Isso não era apenas comida, era um espelho de tudo que eles tentaram apagar. O corpo sabe, o coração se lembra, o silêncio espera. A história começou na noite em que choraram. A liberdade começa no momento em que você para de alimentar a máquina que os devorou. Você nunca foi destinado a ser gado para a fome deles. Você foi destinado a estar acordado. E agora está.